Muito bom você aqui conosco nesta noite tão especial. Abra sua Bíblia aí na carta de Tiago. Abra aí, com todo carinho, abra aí. Vai ser uma oportunidade rica e rara e gostosa da gente meditar na sua santa palavra. Abra, por favor, no capítulo 3. No capítulo 3, nós começaremos hoje a partir daqui, tá certo? Amém, amém. E aí, como diz o pastor Davi Basílio, amém, amém, amém. Capítulo 3 diz assim, ou melhor, capítulo 3, Tiago está querendo fortalecer a gente, dizer assim, você quer ser perfeito? Quer ser perfeito? Então ele tem uma dica poderosíssima para nós. Né? Nós queremos viver na presença do Senhor. Não se esqueça que ele agora há pouco falou sobre fé. Que fé sem ação, fé sem servir, quer fazer as coisas direito, quer ser fiel, quer ser um homem digno. Não adianta você querer viver debaixo da lei, porque a lei, para você viver debaixo da lei, você tem que estar debaixo dela toda, você tem que querer obedecê-la toda. E se você esperar ser salvo por causa da lei, você não vai conseguir, porque você faz acepção de pessoas, todos fazem acepção de pessoas. E você tropeçar num dos mandamentos, vai desobedecer ao Deus que mandou. E o pecado não é sobre e contra o mandamento, mas o pecado é contra aquele que mandou. O mesmo que mandou não matarás é o mesmo que mandou não adulterarás. E é o mesmo que mandou amar ao próximo como a ti mesmo. Ora, se eu não mato, se eu não roubo, se eu não adultero, mas eu faço acepção de pessoas, eu sou culpado, porque eu desobedeci àquele que mandou. É como se eu fosse culpado, diz Tiago, eu sou culpado de tudo. Eu matei, roubei, adulterei. O pastor, não, eu só fiz acepção de pessoa. O mesmo Deus, a desonra é ao mesmo Deus, está entendendo? O pecado não é contra o mandamento, o pecado é contra aquele que mandou. E um fere tudo, porque fere o mesmo. O mesmo que mandou uma coisa, mandou a outra. Você pecou, pecou, pecou. O salário do pecado é a morte. Então, se você vive e quer guardar a lei, quer ser perfeito guardando a lei, você se enrosca, não consegue. É Jesus. É pela graça, não é? É a graça. E esta graça, ela age em nós de tal maneira que ela não é infrutífera. Ela não é uma graça, simplesmente uma graça barata, que você recebe sempre e tem muitas pessoas que acham equivocadamente que elas podem continuar vivendo na prática dos seus pecados, dos seus erros, das suas desobediências, da sua desonra, da sua imoralidade, e acha que pode viver dessa coisa, e ainda assim, não, é a graça, eu sou salvo. Ou, alô, alô. Não, não. Aquele que crê, que recebe fé para crer. Aquele que tem graça de Deus para viver, ele também dá graça para praticar aquilo que é bom. De tal maneira que que a minha vida e as minhas obras, elas são boas no Senhor. Paulo escreve: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu sou criado em Cristo Jesus para boas obras. Tiago fala a mesma coisa, apesar do pessoal arrumar uma briga entre os dois. Então eu quero viver, eu quero ser perfeito. Quer ser perfeito? Tá bem, então é Jesus. É nele. A perfeição não é atingida aqui não. E aí, no capítulo 3, Tiago vai dar umas apertadas mais ainda. Diz assim: meus irmãos, versículo 1, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Lembra daquele texto? A quem muito é dado, muito será cobrado.
quem muito é dado, muito será cobrado. Tiago diz assim, ó, não vos tornei mestres, muitos de vós, mestres, doutores, sábios, entendidos, sabendo que aqueles que recebem muito entendimento, muita sabedoria, vai receber maior juízo, porque muito é dado, muito será cobrado. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos. Nós somos isso aqui. O apóstolo Paulo, aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 7 que ele não entende nem a sua própria maneira de ser, porque ele sabe o que não presta e ele sabe o que não é bom e acaba praticando o que não é bom. Ele sabe o que é bom e ele sabe o que é mal. E ele quer fazer o bom, mas ele faz o mal. E ele entra naquele dilema: por que eu faço mal quando eu quero fazer o que é bom? Em Romanos, ele chega à conclusão óbvia. Ele diz: eu faço o que não presta, querendo fazer o que é bom, porque o pecado habita em mim. Isso é prova de que em mim o pecado habita. E aí ele tem um brado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque de uma forma eu tenho prazer nas coisas de Deus, mas eu vejo guerreando em meus membros uma outra lei, de tal maneira que quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele dá o brado de angústia, mas também dá o brado de solução, de vida. E ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, graças a Deus. Tiago está dizendo: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós, veja, ele se coloca junto, né? Todos nós. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Uau! Aqui Tiago coloca um assunto importante. Tem certos textos da palavra e Paulo diz que certos tipos de pessoas ou de práticas de pecado impedem a pessoa de ir para o céu. Né? Não entrarão no reino do céu. Não entrarão os que praticam isso. Não entra. Não entra. Alguns pecados são assim, parece que são gigantescos, que são assim bem vergonhosos. Alguns pecados são pecados assim escancarados, né? E Paulo vai falar de impuros, Paulo vai falar de adúlteros, Paulo vai falar sobre roubadores, Paulo vai falar de muita coisa, mas Paulo vai falar também sobre maledicência. Maledicência. Vai falar, e aí, maledicência é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente fala mal dos outros, fala mal de coisas. Porque você pode falar mal das pessoas, mal de Deus. Eu acho que maledicência, quando é falar mal de Deus, chama-se murmuração. A gente murmura. Murmura é um ato, né? É uma boquinha, é uma linguinha que fala reclamando do cuidado de Deus. Nós reclamamos das coisas de Deus, nós reclamamos da palavra, nós reclamamos de pessoas, nós falamos mal, nós jogamos, nós pressupomos, nós inventamos, nós aumentamos, nós fazemos um monte de coisa. E aí Paulo lá vai dizer que maledicência também tira você dos caminhos de Deus. Isto é, você pensa que está indo para o céu e está indo para o inferno. Aqui Tiago vai falar que essa linguazinha, esse pequeno órgão, esse negocinho aqui, é
tão poderoso que se a gente entendesse o poder da palavra, o poder da língua, nós teríamos mais cuidado dela. Lá em Provérbios vai dizer que até o tolo, o estulto, quando fica calado, passa por sábio. Até o estulto, o bobão, o maluquinho. Quando não sabe o que é para falar, não sabe responder, ele fica. Passa por sábio. A palavra pode ser uma flecha. E depois que você falou, não tem como você buscá-la. Quantas vezes a gente arruma encrenca porque fala uma coisa sem pensar? Ou, ou, ou sei lá. Parece que a gente fala certas coisas que às vezes. Olha, o Tiago fala uns negócios aqui, gente. Aqui fala uns negócios aqui. Eu queria ler com você direitinho. Olha lá. Olha lá. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de controlar, de refrear todo o seu corpo. Então, se eu tenho domínio próprio sobre a língua, sobre aquilo que eu falo, aquilo que eu deixo de falar, perfeito homem, homem perfeito. E é capaz de se controlar seus membros, controlar seu corpo. Já pensou nisso? Controlar seu corpo. Engraçado, estou me lembrando aqui quando eu tive infarto, há uns 10 anos atrás, eu tive que botar uns stand aqui no peitoral, no coração, para desentupir as veias minhas que estavam entupidas. E aí eu recebi um telefonema do meu pai, assim que saí do hospital, meu pai me telefonou dizendo assim, meu filho, eu só estou te ligando para dizer uma coisa. Eu falei, fala pai, tudo bem. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu só liguei para dizer uma coisa. O que é? Você, falou bem brabo, você não tem nada no coração, tá entendendo? E eu, boa noite. Eu perguntei, boa noite, pai. Ele ligou, me deu e só falou isso, uma palavra, uma exortação. Você não tem nada no coração. Tá, tá. Ok. Passou alguns dias, eu estava melhorzinho, fui para a igreja e eu ia pregar. Eu estou lá sentado assim no banco da igreja, assim, esperando a hora. Os irmãos estão lá dirigindo louvor, eu estou sentadinho, esperando a minha hora. Poucos minutos antes, então, de eu pregar, à medida que o tempo ia chegando, eu vou levantar. Eu comecei. Acho que eu vou passar mal. E comecei. Eu comecei a ficar nervoso. Eu comecei a ficar ansioso. Eu comecei a ficar. Eu acho que eu vou ter um negócio. E eu comecei, estou lá sentado, minha esposa do lado, e estou fazendo de conta que ninguém tá vendo. E eu estou ali. Mas eu tava me remoendo todo, eu estava todo me enroscado. De repente, é como se eu ouvisse a voz do meu pai. Você não tem nada no coração. Aquela voz veio forte, porque eu estava sentindo já palpitações, eu estava sentindo já nervosismo, eu estava sentindo uma fobia, uma ansiedade danada. Aí eu peguei com aquela voz grossa do meu pai, no meu ouvido, na minha memória, e eu peguei e fiquei assim, falando para mim mesmo. Que é isso, macho? Te controla? Que é isso, Eliasa? Tá aí, que é isso? Tá comendo, tá o quê? Para com esse nervosismo. Para com essa frescura. Para que não sei o que lá. Eu comecei a dar bronca em mim mesmo. Para que eu me acalmasse. Por que eu estava nervoso, achando que ia ter um troço? De repente, o irmão lá na frente me chama para pregar. Agora vamos passar a palavra ao pastor. Eu me levantei, fui lá na frente e preguei. Saí do culto. Ué, cadê aquela ansiedade? Cadê? Passou alguns dias, um irmão que também tinha feito um mesmo tratamento, ele pegou, pastor, quando eu fiz, eu tive que tomar
tarja preta. Eu tive que tomar ansiolítico. Tal era essa ansiedade. Eu peguei, rapaz, eu tô lutando com ela. E Deus me deu a graça de lutar. Nos outros cultos também tinha a mesma coisa, eu dava bronca de novo em mim mesmo. Até que passou. Parou aquilo. E se morrer, morri. Eu, hein? Para com isso, cara. Que frescura é essa? Olha que coisa boa. Tiago vai dizer, ó, tá bom, você controla um pouquinho aqui, controla o que você fala, controla o que você crê, você é capaz de controlar seu próprio corpo. Uau, o que Tiago está falando aqui é poderosíssimo. E aí ele vai dar dois exemplos, duas figuras de linguagem. Uma usando os animais, o cavalo, e outro usando um grande navio. Olha lá, ó, olha lá, ó. Versículo 3. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Você já andou de cavalo? Já andou de cavalo? Você pega lá um freio, bota aqui na boca do cavalo aqui, e aí, ó, você puxa para cá, ele vira para cá. Você puxa para cá, você quer que ele pare? Você puxa para trás. Você quer que ele ande? Você solta. E ele vai andar. Você bota freio. Tiago está falando esse comentário. Se a gente faz isso com o cavalo, presta atenção, o cavalo faz isso. Se você controla esse negocinho aqui, ó, essa boquinha, você controla seu corpo. Quando você está fazendo jejum, e aí você vem aquela voz, você está lá, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 10 horas sem comer. Aí vem aquela voz que vem do ventre. Você vai morrer. A fome vai te pegar. Você vai ter branqueira. Você vai desmaiar. Saco vazio não para em pé. E aí um monte de coisa. E aí você. Não. Que é isso, ô barriga? Ô ventre? Quem manda aqui sou eu. Fiz um voto que eu ia ficar o dia inteiro. Eu fiz um voto que eu não ia nem almoçar nem jantar. E eu vou aguentar. Que é isso? Quem manda aqui? Você dá ordem. Você aguenta. Ah, pastor, não aguento não. Aguenta, querida. Começa com a língua. Começa com a língua. Olha lá. Aí ele dá outro exemplo. O versículo é um grande navio. Observa, igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Pega um grande navio, tem lá atrás um negocinho assim, um leme, agarrado naquele navio enorme. Para onde? Para cá o navio vai. É para lá, o navio vai. Ele vai dizer que esse leme é a língua. Assim também a língua, versículo 5. Pequeno órgão, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. De grandes coisas. Preste bem atenção, coisas para o bem e coisas para o mal. Preste bem atenção. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Por que existem guerras? Brigas de trânsito? Além do nervosismo. Por que dentro da igreja, às vezes, os irmãos se desencontram, se desentendem? Por que às vezes, vamos ter lá uma assembleia de membro, aí o irmãozinho se levanta na assembleia de membro, um irmãozinho tão bom, tão abençoado, mas levanta na assembleia de membro e fala uma besteira. Às vezes faz uma provocação, às vezes faz um comentário e pega fogo na assembleia, pega fogo na reunião. E aí, irmãos, o outro levanta também lá, e o outro levanta também cá, e cada um quer falar cada vez mais um monte de besteira. Fagulha, a língua. Ora, versículo 6, preste bem atenção, a língua é fogo. Podia ser um animal, um cavalo,
que era dirigido para fazer as coisas boas, certas, carregar. Ou podia ser um grande navio e transportar os irmãos, levar as cargas uns dos outros. Podia ser. Mas a língua é fogo. A língua é mundo de iniquidade. Olha o que Tiago está falando, gente. Esse pequeno órgão destrói tudo. Pode ser bênção, mas tem sido usado para destruir. Contamina o corpo inteiro. Já viu aquelas pessoas que, por falar que estão doentes, elas ficam doentes? Já viu aquelas pessoas que ficam, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo, medo de tanto falar que tá com medo, começa a ficar com medo. Já viu aquelas pessoas? Eu tenho medo de escuro. Aí começa a achar que do escuro, e para Deus não faz a menor diferença, né? Deus está conosco na luz e no escuro, tá certo? Acordado, andando, dormindo, viajando, voando. Deus está conosco todos os dias. Mas nós começamos, eu estou com medo, eu tenho medo do escuro. E aí a gente começa a imaginar o que é, inventar o que é que poderia ter no escuro. E começa a achar que o nosso Deus não opera também no escuro. E aí começa a aparecer um monte de coisa. A Bíblia diz que o que o ímpio teme, isso lhe acontece. O que o ímpio teme, isso lhe acontece. Pastor, o ímpio aí é o não crente. Não, é o crente que peca, é o crente que desobedece, é o crente que não quer caminhar com Jesus, que não acredita que Deus está conosco todos os dias. É também ímpio. Aqui, Tiago diz, nós tropeçamos em muitas coisas, nós somos ímpios. Pastor, mas nós somos santos. Santos aonde? Nós somos santificados, nós somos justificados, ou seja, nós somos declarados justos. Mas nós, por nós mesmos, a gente não consegue controlar esse negocinho aqui. Por que não consegue controlar, pastor? Tá aqui, ó. Aqui por quê, ó? Aqui, ó. Porque é fogo. Contamina o corpo todo. Contamina, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana. A língua coloca em risco toda a carreira da existência humana. Falta de diálogo. Gente que não consegue mais conversar. Eu sou do partido A, do partido B, do partido C, não consegue mais conversar. Gente que já não tem mais diálogo. Apenas tem um diálogo ofensivo, destruidor. A língua coloca em risco toda a carreira da existência humana. E o pior de tudo, ela também é posta, ela mesma, em chamas pelo inferno. Uau! Uau! Cuidado um pouquinho que fala. Cuidado, cantar o corinho de crianças. Cuidado. Ela é posta pelo inferno. A gente admira daquele momento em que Jesus, caminhando com os discípulos, ele pergunta lá para os discípulos, que dizem o povo que eu sou? Aí o pessoal, uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é um dos profetas. E tá bom. E vós? Que vós dizeis? E aí o Pedro, grande Pedro, saudoso Pedro, ele atalha e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi nem carne nem sangue que te revelou, meu Pai te revelou. Né? E Pedro falou, que beleza, bem-aventurado. Passou um pouquinho, quer dizer, na mesma conversa, Jesus então pergunta, Jesus começa a dizer que ele agora, que o Cristo tem que morrer, que ele vai sofrer, que ele vai para Jerusalém. E aquilo não desceu na cabeça de Pedro. Porque na cabeça de Pedro,
Jesus era o Messias que vem com o seu cavalo branco, a sua espada levantada e vem para destruir tudo e reconstruir tudo. Pedro não entendia o servo sofredor, aquele que daria a sua vida por nós. E aí Pedro começa a falar: tem dó de ti mesmo, Jesus. Chama Jesus do lado e começa a exortar Jesus. Começa a dizer: Jesus, por favor. Ele teria um papo desse, bem desses hoje, pensamento positivo. Jesus, pensamento positivo, o senhor está falando de morte, que coisa mais triste. Não, o senhor é o rei, o senhor é o filho de Deus, o senhor é todo poderoso. Onde já se viu o senhor ir parar na cruz, morrer? Não, Jesus, tem dó de ti mesmo. Para de falar que esse negócio de sofrimento. Repete comigo, Jesus. Eu sou vitorioso, eu sou vitorioso, eu sou vitorioso. Repete comigo, Jesus. Ele começou a exortar Jesus. E a resposta de Jesus foi interessante. Quando Tiago diz aqui que a língua é posta em chamas pelo inferno, Jesus disse para Tiago, ou para Pedro: arreda Satanás. Pedro, agora há pouco, Pedro tinha falado: soprado por Deus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, foi meu pai que te revelou. 10 minutos depois, 5 minutos depois, o mesmo Pedro, a língua de Pedro ficou cheia. Quem botou em fogo? O inferno. Jesus vai dizer: Satanás estava falando na língua de Pedro, pela boca de Pedro. Uau! Assustador, não é? É mais assustador ainda se você pensar que às vezes você que é casado, quer falar uma coisa para sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus filhos, ou para o seu patrão, ou para qualquer pessoa, na igreja, o irmão. E aí você pensa: eu vou falar isso para ele. Você pensa: eu vou falar isso, isso e isso. Tranquilo. E chega na hora de falar, você fala uma coisa que fere, que magoa, que desonra. Tiago vai dizer que quem botou em chama a tua língua para falar aquela besteira foi o inferno. Então, se eu controlo a minha língua, se eu domino a minha língua, se eu boto freio na minha língua, eu já falei certas coisas que eu não devia ter falado, devia ter mordido a língua. Se eu tivesse mordido, talvez eu não arrumava uma encrenca tão grande. Já arrumou encrenca? Por coisa que você falou, já arrumou encrenca? Eu já. Tiago vai dizer que a língua é fogo. Olha só o versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A língua é mal incontido, que não se contém. Não é à toa que Paulo vai dizer que também os maldizentes, os fake news com a boca, não só os maldizentes, os murmuradores, reclamões, os que não aprendem a dar graças a Deus por tudo, também não herdam o reino dos céus. E às vezes a gente acha que o pecado da maledicência, de falar mal, é um pecadinho. É algo simples. Não. Quando o Tiago coloca esse problema aqui da língua, ele diz isso aqui dessa forma. É mal incontido. Pode destruir todo o gênero humano.
é veneno que traz morte. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Verdade que Tiago diz que nenhum homem consegue dominar. Nenhum homem por si mesmo pode dominar. A esperança está no Espírito Santo. É, gloriosa esperança. Maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é. O Espírito Santo habita naquele que habita o Cordeiro. O Espírito Santo habita naquele que habita Jesus. O Espírito Santo habita naquele que confessa o Senhor Jesus. Que Jesus é Senhor dele. O crente que crê na palavra é aquele que tem o seu divino Espírito. E o fruto do Espírito, você sabe que o fruto do Espírito mal comparando, é uma laranja de 9 gomos, né? E aí tem lá amor, começa com amor. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, e aí vai, fidelidade, e termina com domínio próprio. Começa com amor e termina com domínio próprio. Quem faz que a gente possa amar e se dominar? O Espírito Santo. O Espírito Santo em nós. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai produzir em nós amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Por fim, domínio próprio. Nenhum homem por si só. Contemos nós com a ajuda do Espírito para controlar isso, porque não é possível, meus irmãos, dizer que da mesma fonte, da mesma boquinha, dessa boquinha aqui, saia bênção e maldição. Não é possível que você, crente, abençoe uma pessoa e amaldiçoe hoje e outra. Aliás, hoje em dia, nós estamos vivendo uns tempos esquisitos no meio da igreja evangélica. Tem até umas músicas e até tem umas posturas de crente que é quase uma macumba evangélica, né? A gente quase amaldiçoa as pessoas. Eu já falei isso em alguns lugares, vou repetir. Eu estava num lugar orando com mais um irmão por uma outra pessoa. E a pessoa estava orando e essa pessoa estava assim, olha, fizeram para você uma feitiçaria. E a pessoa, oh Deus. E aí começamos a orar. E aí a pessoa do lado, e para mim eu estou orando mesmo, Senhor. Repreende todo mal contra essa pessoa. Joga por terra. Tá certo, eu estou orando. E ele está orando e eu estou orando. Aí uma hora ele pegou e falou assim, a pessoa falou assim, ó Senhor, mande essa palavra de maldição para quem enviou. Eu peguei eu, hein? E aí eu falei, não falo isso não, amém. Amém não. Quer dizer, fizeram mal, fizeram uma feitiçaria, uma bruxaria para uma pessoa. Aí o crente vai orar para que a bruxaria, a maldade, que volte para quem fez. Eu não. A minha boca não amaldiçoa, eu não quero amaldiçoar ninguém. Eu não posso amaldiçoar ninguém, não. Está quebrado. Maldição sem causa não se cumpre. Joga por terra. Deus reina. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. E eu não entro nesse jogo. Mas hoje em dia fica parecendo isso. Você vai ver o que vai acontecer contigo. Eu vou botar você. Só falta dizer, igual algumas pessoas falam. Vou botar teu nome na boca do sapo. Tem crente que começa a achar que agora eu vou orar. E aí você vai ver. O que é isso? O que é isso? Nós abençoamos. Aqui, ó. Como é que eu posso falar mal? Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai.
também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ô, alô? Ah, pastor, mas é que o homem é aquele cara, ele é o incrédulo, ele é o filho das trevas. Ué, e daí? E daí? Eu não sou, você não é. As nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por que eu vou querer amaldiçoá-los? Por quê? Por que eu vou ficar falando mal e dizer, vai ver, você vai ver? Por quê? Para que isso? Deus tem misericórdia. As pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Não precisa empurrar ninguém, não, gente. É com Deus. Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer as coisas. Eu, assim, qual é a diferença entre eu e a pessoa dali? O incrédulo. Qual é a diferença mesmo? Eu sou bom? Eu sou bom? Você é bom? Nós tropeçamos em muitas coisas. Eu acho bom quando alguém vai para o inferno? Eu? Eu não posso. Jesus não fez isso. Pelo contrário, na cruz, pessoal cuspindo, pessoal zombando, crucificando, coroando. Na cruz, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não eram pessoas bondosas, joinha, não. Jesus perdoa. O mesmo sentimento tinha Estevão, quando está sendo apedrejado, o primeiro mártir. Pedra caindo de tudo quanto é lado, pedra caindo de tudo quanto é lado nele. Ele vê os céus abertos, Jesus em pé, pronto para recebê-lo. Jesus não desceu para, como um quadrinho da Marvel, desceu aqueles heróis para impedir as pedras. Não, as pedras continuaram caindo na cabeça dele. Jesus só ficou em pé para recebê-lo. E Estevão, Pai, não coloque mais na conta deles esse pecado. Não lhes imputes esse pecado. É uma coisa de Jesus. O grande desafio do ser humano não é fora dele. O meu grande desafio sou eu. Essa pecinha aqui. Uma bênção. Gente, que coisa maravilhosa essa língua, pela palavra. Quando eu confesso a Jesus com a minha boca que Ele é Senhor, eu creio no coração. Deus disse: com a tua boca confessares a Jesus, serás salvo. É salvo. Que poder! Eu saio do império das trevas e sou transportado para o reino do Filho do seu amor. Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção. Oh, como esse órgão aqui pode refrear e cuidar e fazer com que o meu corpo todo seja, eu diria, obedecido e tratado. Que poder! Mas quanta calamidade, quantas guerras, quantas divisões, quantos irmãos, irmãs, famílias, parentes que brigaram e até se mataram. Eu diria, por causa de não dominar esse pequeno órgão. Acaso, versículo 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Tiago agora usa uma fonte de água. Uma mesma fonte. Não pode jorrar água boa e água ruim. A fonte é você. Você abençoa, você crê, você dá palavras de fé, de amor.
Você fica calado. Você cuida o seu coração e os seus lábios para você não deixar que o inferno bote fogo na tua língua. De tal maneira que você fale o que não convém falar. Não dá para jorrar água doce, água boa e água amarga. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não. Tampouco. Fonte de água salgada pode dar água doce. O poder de Deus, o poder da palavra, é pelo verbo, é pela palavra, pelo logos, que todas as coisas foram feitas. Haja luz, haja separação, haja árvores que produzam sementes. Haja, é pelo verbo, é pela palavra. Você não pode, querido, dizer que ama Jesus e da sua fonte jorrar só amargura. Você não pode jorrar bênçãos e maldição. Você quer ser perfeito? Cuidemos. E se você cuidar daqui, você é perfeito, varão. Pastor, ninguém é perfeito. Opa, eu sei. Mas aí fica o que Paulo disse. Paulo diz: eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele é perfeito. Eu quero ser como Cristo Jesus. Para ser como Cristo Jesus, eu tenho que cuidar daquilo que eu sou e daquilo que jorra de mim. Eu tenho que fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é amoroso. Eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento. Eu tenho que aprender a controlar. Porque se eu controlar, eu vou poder controlar todo o meu corpo. Eu vou abençoar meus filhos, eu vou abençoar minha casa. Eu não vou amaldiçoar. Cuidado com o que você vive a falar para os seus filhos. Esse moleque não presta, essa menina é isso, esse menino é aquilo outro, ô bicho ruim, ô teimoso, ô burro. Você fala tantas vezes, talvez, palavras de ofensa, de desprezo, que é bem provável que daqui um pouco os seus pequeninos comecem a achar que são mesmo. Fale o que tem que ser. Fale aquilo que é. Fale aquilo de bênção. Fale aquilo de honesto. Você não precisa ficar inventando também, não. Também é uma besteira você ficar falando assim. Você é tão bonito e o cara é horroroso. Você é tão lindo, como se beleza e lindeza fosse sinal de uma boa pessoa. Mas valorize o trabalho, valorize a honestidade, invista, creia, abençoe, não amaldiçoe. Filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas de fato e de verdade, de João. Às vezes só falamos o que não fazemos.
se só somos falantes e não praticantes. Então nós falamos de bênção, mas amaldiçoamos. Ô língua, ô língua. Uma hora tu és o Cristo, outra hora tem dó de ti mesmo. Ananias e Safira foram levar a oferta para os apóstolos, para ajudar nas despesas com os irmãos. Ninguém pediu, ninguém fez uma campanha de doe seu patrimônio. Mas eles acharam que vendo o que Barnabé fez, eles também queriam fazer. Mas no meio do processo, o diabo começou a encher o coração deles, com preocupações, com ideias. E eles aderiram às ideias do Canela Fina. E vão chegar para Pedro achando que Pedro não vai descobrir, nem que Deus sabe do que eles armaram. Mas Pedro, com dom de discernimento, Pedro diz: Ô Ananias, por que é que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Nesse lero-lero, nessa palavra toda, quem é que bota a língua e fala o que tem que falar? Ele é mentiroso, diz a palavra. Ele é o pai da mentira. Então, a gente precisa, Senhor, cuida, tem misericórdia, repreende toda ação das trevas contra os meus lábios, contra aquilo que eu tenho a falar hoje. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Frutifica em mim, ó Espírito Santo, de maneira que se possa dominar esse pequeno órgão tão poderoso. Pai Santo, nós pedimos misericórdia e graça da tua parte. Ajuda-nos, Pai, a vivermos a vida cristã com honestidade, seriedade e compromisso. Ajuda-nos, Pai, a viver a vida cristã com fé, esperança e prática do bem, com amor. Ajuda-nos a viver o Evangelho, Senhor, não da boca para fora, mas do coração, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis no falar, fiéis no agir. Ajuda-nos, Pai, a que nós não sejamos boca dobre, isto é, uma boca que fala uma coisa aqui, outra daqui um pouquinho outra coisa. Oh Deus, a tua palavra diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ajuda-nos a sermos gente de palavra, crentes de valor, de verdade. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Enche-nos com teu Espírito, porque nós sozinhos, nós não podemos. Nós não damos conta. E ajuda-nos, Pai, a não ficar olhando para trás o tempo todo e olhando para os defeitos, para as favelas das nossas almas, para os erros das nossas almas. Não, Senhor. Mas que a gente possa sempre querer ser melhor, esquecendo as coisas para trás, fiquem olhando para o Senhor. Eu quero ser melhor. A igreja não é o lugar dos perfeitos, mas é o lugar daqueles que querem ser melhores, que esquecem das coisas que para trás ficam e querem ser perfeitos. Não são, mas querem. Então continua orando e nós continuamos clamando, cuida dos nossos lábios, da nossa boca, do nosso falar. Ajuda-nos a ficar calados ou ajuda-nos a falar aquilo que é bênção. Mas, por favor, não permita que nós venhamos a falar bênção e maldição. Nós não queremos abençoar e amaldiçoar. Nós queremos glorificar teu nome. E queremos que a nossa boca professe as maravilhas do Senhor. Então, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você e eu, assim como o Tiago, que não somos perfeitos, que não conseguimos ainda controlar a nossa língua plenamente, que ainda tropeçamos,
que ainda não somos perfeitos, que você e eu, que nós possamos olhar para Jesus e dizer assim, eu quero ser como o Senhor. Começo por onde, Senhor? Começa aqui. Começa aqui. Mas como é que eu faço? Então começa clamando, pedindo, Santo Espírito, enche a minha vida. Começa aqui. Começa a dizer, Senhor, me ajuda a falar o que é certo, a falar a verdade em amor. Não só a verdade em amor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Ore por nós, ore aqui pela Missão Projeto Zero. Divulgue esse vídeo. Se você não está inscrito lá no YouTube, entra no YouTube, na nossa página, se inscreva, aplique aquele sininho, aquelas coisas. Ajude a divulgar, ajude a compartilhar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te tome nas tuas mãos e faça de você perfeito para a glória do seu santo nome. Beijo no coração e até quarta-feira que vem, se Deus assim o permitir.